Bom dia, irmãs e irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês nessa manhã de domingo. Hoje, dia 24 de janeiro, nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical. E nesse domingo, nós vamos continuar com os nossos estudos que iniciamos na semana passada sobre o credo apostólico. Nós, no último domingo, iniciamos então uma série de estudos, deve levar aí 3, 4 domingos, estudando o credo apostólico, que é o tempo em que nós pedimos as revistas, a editora que nós solicitamos a revista, a editora Pendão Real, ela só vai abrir o seu escritório no dia 2 de fevereiro. Então, até lá, os funcionários estão de férias coletiva, e aí até fevereiro nós não podemos nem fazer o pedido. Vamos então aguardar dia 2, que a gente vai fazer o pedido, eles vão colocar no correio, e aí logo na primeira semana, segunda semana de fevereiro, mais tardar, nós já estaremos com as revistas de escola dominical para o próximo trimestre. Enquanto isso, vamos estudando alguns estudos avulsos. E aí a escolha foi, nesse momento, estudar o credo apostólico, baseado em estudos que foram preparados pelo reverendo José Roberto Cristofani, e ele preparou esses estudos e é disponível, então são estudos que estão disponíveis para nós de forma livre, para que possamos trabalhar com esses estudos com vocês aqui em nossa igreja. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, não só os irmãos da IPU do Salvador, mas também os irmãos de outras comunidades religiosas que nessa manhã de domingo param para estudar a Escritura, para estudar temas ligados à nossa fé cristã aqui no nosso canal do YouTube. Nós vamos, nesse instante, para um louvor. Na volta do louvor, nós vamos orar e iniciar o estudo propriamente dito. Louvemos ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Só o nosso Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Vamos orar? Pai Santo e Bendito, muito obrigado pela manhã desse domingo, muito obrigado que mais uma vez nos faz reunir, mesmo que virtualmente, para estudarmos temas relativos à Tua Palavra, temas relativos à doutrina que Tu tens colocado para nós nas Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus,
nos ajuda a compreender o teu querer para a nossa vida enquanto indivíduos, para a nossa vida enquanto comunidade, para a nossa relação com o outro, nossa relação com o mundo. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos esclarece, dá-nos compreensão do teu querer. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Vamos então para o nosso estudo dessa manhã. Nós continuamos estudando o Credo Apostólico, como eu falei na abertura da Escola Dominical, e nós estamos estudando o texto Meditações no Credo Apostólico, do reverendo José Roberto Cristofani. Esse é um texto, como eu falei, disponível para nós, com autorização, ele é um texto free, livre, que nós podemos ter acesso e podemos compartilhar com os irmãos. Como eu sempre faço nos estudos bíblicos dominicais, que a gente trabalha mesmo com a revista, o texto ele é um guia, o texto ele serve como um norte para as nossas reflexões. Algumas reflexões são do próprio professor reverendo José Roberto Cristofani, como também outras são reflexões que eu faço e de outras leituras que são feitas para a lição dos domingos. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que nós vimos trabalhando desde a semana passada. Então, na semana passada, nós falamos sobre o credo, os tipos do credo, as funções do credo, como o credo é importante para fortalecer a nossa fé, ele é pedagógico, ele é didático, é um texto escrito que nos ajuda a partilhar a nossa fé. Há vários credos, vários textos que foram colocados como uma síntese da doutrina, do que o cristianismo crê e como ele expressa essa sua crença. Nós vimos isso no último domingo e iniciamos o último domingo olhando a primeira parte do credo. Vimos que o credo tem 4 partes e a primeira parte refere-se ao Deus Pai, a segunda parte ao Deus Filho, depois ao Deus Espírito Santo e uma parte última que é uma parte comum a essa perspectiva do creio, do crer, dessa confissão de fé que fazemos quando nós afirmamos o que cremos através do credo apostólico. Vimos que o credo apostólico é um texto antigo, é um texto que reporta aos primeiros pais da igreja, século II, século III da era cristã, e é um texto que era usado justamente para compartilhar a fé, da sustentação, vamos assim dizer, teórica e base para que as pessoas pudessem explanar a sua fé. Então, quando nós estudamos a primeira parte do credo, creio em Deus Pai, nós podemos observar que esta expressão, creio em Deus Pai, aponta para um Deus que, como Pai, cuida dos seus filhos, orienta seus filhos, ensina, repreende, nos dá a herança. Então, quando nós trazemos a ideia de crer em Deus Pai Todo-Poderoso, trazemos essa ideia de um Deus que é cuidador, de um Deus que é Pai, mas que é soberano, todo-poderoso, todo poder está com esse Deus, e que é um Deus que é criador. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra. Então, a crença na ação de um Deus que cria homem e mulher e coloca na terra para que esse homem e essa mulher cuide da terra, como Deus Pai cuida dos seus filhos. Vimos isso, então, na última semana. E agora nós vamos nos debruçar sobre a segunda parte do nosso credo, que é creio em Deus Filho. Como essa parte é uma parte mais extensa, vamos trabalhar essa parte em 2 domingos distintos. Vamos ver como é que essa parte ela se subdivide. E aí, nessas subdivisões, vamos trabalhar em 2 domingos distintos. Hoje e domingo que vem, trabalharemos o tema creio em Deus Filho. E aí, o nosso credo apostólico, quando vai na segunda parte, traz o seguinte texto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o seu Filho único, o seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, desceu ao Hades, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai,
Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Então, vejam que a parte mais longa do credo, ela se refere ao Deus Filho. Refere-se a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Então, nessa segunda parte, que nos aponta pelo menos 4 perspectivas distintas, 4 olhares distintos, podemos dividir ou subdividir esta segunda parte do credo, que refere-se ao Deus Filho, em 4 tópicos distintos. 4 tópicos que apontam para 4 doutrinas básicas do cristianismo. Então vamos trabalhar com a doutrina da salvação, da encarnação, a doutrina da humilhação e a doutrina da exaltação. 4 doutrinas que estão presentes nesta parte do credo. Percebam como o credo traz para nós uma importância doutrinária. Ao afirmarmos que nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nós, ao afirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo a partir do texto do credo, nós estamos expondo, estamos trazendo à tona 4 doutrinas básicas do cristianismo. A da salvação, a da encarnação, a da humilhação e a da exaltação. Vamos olhar para isso de forma mais detalhada. Por isso, vamos dividir essa segunda parte do credo em 2 domingos. Do primeiro domingo, hoje, vamos trabalhar então a doutrina da salvação e da encarnação, deixando para domingo que vem as outras 2 partes, que é da humilhação e da exaltação, fechando assim esta segunda parte do credo apostólico, que refere-se ao Filho. Então, vamos refletir sobre essas doutrinas presentes no credo apostólico. Então, essa segunda parte vai tratar, como eu já falei, de Jesus Cristo, e ela inicia-se com a seguinte frase: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Afirmar que crê em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, nos aponta para a doutrina da salvação. E o que é que essa afirmação tem de tão importante para revelar a doutrina da salvação? Vamos lá. Em primeiro está o próprio nome de Jesus. O nome Jesus significa Josué, que vai trazer a ideia de Deus salva. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, nós lemos o seguinte: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado deles. Então, quando nós afirmamos creio em Jesus, nós estamos trazendo à tona que nós cremos em um Salvador. Jesus, Josué, Yeshua, traz a ideia de Salvador. Ao pronunciarmos o nome de Jesus, nós temos a dimensão salvífica desse nome. É Jesus que é o Salvador. Eu creio no Salvador. Ao afirmar que eu creio no Salvador, eu estou pressupondo de que eu preciso de salvação. Ao dizer eu creio em Jesus, estou dizendo eu creio naquele que é o Salvador, que vai salvar o mundo do pecado deles. Olha o texto de Mateus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então estou afirmando que eu preciso de salvação. Olha a doutrina da salvação presente nessa afirmação do credo. Ao dizer que Jesus é Salvador, estou afirmando que eu preciso de salvação. Eu me enquadro nesta categoria de pecadores que o texto de Mateus 1, 21, que eu li aqui agora, retrata.
ele salvará o mundo do pecado deles. Isso quer dizer que afirmar que eu creio em Jesus, eu creio em um Salvador que veio me salvar dos meus pecados. Pecados estes que me separam do Deus Todo-Poderoso. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, há necessidade de um Salvador, de alguém que vai resgatar a humanidade da sua condição pecadora, da sua condição de humanidade que afastou-se de Deus e precisa então de alguém para restaurar essa comunhão, trazer de volta à vida as pessoas que se afastaram de Deus. Eu creio em Jesus, é afirmar então que eu creio no Salvador. E aí nós podemos dar sequência à própria frase. Então, estamos na doutrina da salvação. Eu creio em Jesus Cristo. Então nós temos aí um segundo elemento nessa primeira frase, que é Cristo. Cristo é uma expressão que tornou-se parte do nome de Jesus. Cristo, o ungido, o Messias, o escolhido por Deus, o enviado por Deus, o escolhido por Deus para exercer a função de Salvador. Quando afirmamos, eu creio em Jesus Cristo, eu estou afirmando que eu creio naquele que Deus enviou para salvar os pecadores do seu pecado. É ungido, é aquele que foi escolhido por Deus. Quando nós trazemos a ideia de escolhido, nós somos levados, por exemplo, ao rei Davi. Vamos lembrar da história de Davi? Vamos lembrar da história de que Samuel vai então à casa do pai Davi, e lá na casa do pai Davi, ele olha todos os filhos de Davi, atrás de alguém que ele fosse ungir como rei de Israel, fosse separar, ungir, escolher, que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Dentro daqueles filhos de Davi, filhos de Jessé, não havia nenhum que fosse o escolhido, o Messias, aquele que seria ungido rei de Israel. Aí Samuel pergunta, tem mais alguém? Ah, tem um menino ali, um menininho novo, um moleque, como é que diz o gaúcho? O piá, né? Tem um pequenininho ali, qualquer, que está lá, uma criança ainda, um adolescente que está com as ovelhas. Manda trazer. E aí, quando Davi chega, Jessé diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração dos homens e unge, escolhe, separa. Davi é ungido, Jesus é o filho de Davi. Então Jesus aparece como Cristo, o Messias, aquele que é escolhido, enviado por Deus, como sendo a única possibilidade de salvar, porque ele é Jesus, o Salvador, o Cristo, o Messias, o escolhido por Deus para resgatar a humanidade dos seus pecados, daquilo que separa o homem de Deus. E nessa condição de Messias, nessa condição de ungido, na condição de Cristo, Jesus, ele desempenha 3 ofícios distintos. Isso aí, eu creio que é a pergunta 26 do breve catecismo, quais são os ofícios de Jesus, né? Então, nós podemos pensar em 3 ofícios de Jesus Cristo. O fato de Jesus ser o Messias, 3 ofícios aparecem para nós. Jesus aparece como rei, sacerdote e profeta. Os 3 ofícios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Quando nós afirmamos que Jesus Cristo ele é rei, nós estamos dizendo que ele não só inaugura e mantém o reino de Deus, mas que ele é majestade, ele é Senhor, ele é aquele que é soberano sobre toda a terra. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Ele é
rei. A majestade, ele inicia, inaugura um novo momento, inaugura um reino, o reino de paz, de justiça, de amor, de solidariedade, de igualdade, onde homens e mulheres são iguais, onde não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem nem mulher, nem branco, nem preto, mas há homens e mulheres salvos por Jesus Cristo. Pecadores resgatados em Cristo Jesus. É o reino que não permite discriminação, não permite desigualdade, não permite injustiça, não permite exploração. É o reino onde o amor reina, onde a solidariedade está presente, onde o cuidado com o outro e com a natureza que o Deus Criador assim nos deu está presente. Jesus, enquanto ungido, Cristo, Messias, ele é rei. Rei deste reino que ele traz, ele inicia para todos nós. Mas não é só rei, Jesus também aparece como sacerdote. E aí está um outro ofício de Cristo, a ideia do sacerdote. Ele ofereceu um único e definitivo sacrifício aceitável por Deus para a remissão dos pecados. Ele foi sacerdote e foi oferta. Ele, enquanto sacerdote, aquele que adentra no templo, no Santo dos Santos, e diante do Deus Altíssimo apresenta a oferta para a remissão de pecados. Quando João Batista, vimos isso, acho que na mensagem do domingo do batismo do Senhor, né? Quando João Batista vê Jesus Cristo, diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta, ele se dá como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores, não lhe abriu a boca. Lembram do texto do profeta Isaías? Muito bem. Ele é a oferta, mas ele é o sacerdote. Ele é único, porque não tem pecado. E por não ter pecado, poderia oferecer a oferta ao Senhor. Ele é sacerdote. Enquanto sacerdote, nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva do mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, Jesus, enquanto sacerdote, é aquele que é o mediador, é aquele que está entre nós e Deus. Porque ele, enquanto sacerdote, oferece a oferta pelo pecado, ele mesmo é a oferta, e nesse oferecimento ele media, ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós. Jesus, sacerdote. Mas também ele é profeta. Eis um outro ofício do Senhor Jesus Cristo dentro da doutrina da salvação. Ele é profeta. Enquanto profeta, ele tem proclamado, ele tem anunciado a vontade de Deus aos homens. Sua palavra é uma palavra que alimenta, que orienta, que consola, que cuida, que fortalece. É uma palavra que dá esperança. Jesus é profeta. Enquanto profeta, ele fala de Deus a cada um de nós. Hebreus, capítulo 1, nós vamos encontrar a seguinte expressão ao referir-se ao Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Senhor tem nos falado através do Senhor Jesus Cristo. Nos falou pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. É o Filho que é profeta, que anuncia, que traz a palavra diretamente do coração de Deus ao coração da humanidade. Nas palavras de Jesus, nós encontramos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Na boca do Senhor nós ouvimos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É das palavras do Senhor que ouvimos: apacenta os meus cordeirinhos. É a palavra do Senhor que diz: bem-aventurados que choram,
porque serão consolados. É o Senhor que é profeta, profeta que traz a palavra a nós para alimentar, para repreender, para consolar, para fortalecer. Jesus, enquanto Cristo, o ungido do Senhor, exerce a função de rei, sacerdote e profeta. Este Messias que aparece para nós, ele é o Filho unigênito do Pai. Vamos lá? Creio em Deus, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, Filho unigênito. Eis um outro elemento fundamental nesta afirmação de fé, que cremos em Jesus que é o Salvador, no Cristo que exerce a função de rei, sacerdote e profeta, mas nós cremos no Filho, o Filho unigênito de Deus. Aqui nós temos dentro da doutrina da salvação a ideia de que o Filho de Deus, gerado do Pai, o único gerado do Pai, a Trindade mais uma vez se faz presente no credo, vimos isso na semana passada, a visão trinitariana do credo. É o Filho que se faz presente. É o Pai e o Filho que se faz presente no credo. Esta procedência divina do Senhor Jesus em relação ao Pai mostra que a encarnação de Jesus Cristo não encerrou a sua divindade. Ele é Deus. Muito mais do que Deus, é o Deus que é Senhor. Eu creio no Jesus Cristo, seu Filho, Filho unigênito, nosso Senhor. É o Filho de Deus que é Senhor. O senhorio de Jesus o coloca no mesmo patamar do Pai, porque é Deus triuno, Deus uno. E é o Senhor Jesus que é Rei, Senhor de todas as coisas, Senhor da vida, porque Ele nos dá a vida. É o Filho de Deus que relaciona-se pessoalmente conosco. É o Filho de Deus que veio como Salvador. É o Filho de Deus que se oferece como sacrifício. É o Filho de Deus que intercede por nós enquanto sacerdote. O Filho, nosso Senhor. E aí nós temos esta relação de servo com o Senhor Jesus Cristo, relação de obediência. O credo então aponta para essa relação de obediência ao Filho de Deus, que é Senhor, Senhor de todo o universo. Devemos ter uma relação com Jesus Cristo de Senhor, Ele e servo. E aponta para a ideia da obediência. Um servo que se põe a serviço do seu Senhor, ouve sua voz, segue seus ensinamentos, seus princípios, cuida de quem ele mandou cuidar, apacenta os cordeirinhos. Enquanto servos que ouvimos a palavra dele enquanto profeta, somos chamados então a obedecer o Senhor Todo-Poderoso. Cá. Então, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. E aí nós temos um outro elemento dentro dessa doutrina da salvação, que é muito interessante, que é a expressão nosso. Se vocês perceberem, todo o credo ele é utilizado na primeira pessoa do singular. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Aí aparece a expressão no plural, nosso Senhor. Aqui tem um elemento interessantíssimo. Afirmar que eu creio no Salvador, no Cristo, Messias, ungido, Rei, sacerdote, profeta, que eu, enquanto servo, me coloco diante dessa soberania do Deus Todo-Poderoso, mas Ele é Senhor nosso. Traz, então, esta pluralidade. Esse Senhor que não é só meu, mas é um Senhor que é coletivo. É o Senhor que se manifesta seu senhorio na coletividade. Esta é a única vez em todo o credo que aparece
esta primeira pessoa do plural. Isto significa, entre outras coisas, que o senhorio do Senhor Jesus Cristo, o senhorio de Cristo, se manifesta na comunidade. A minha relação com Deus se dá na minha subjetividade. A minha relação pessoal com Deus eterno. Senhor, Salvador, Rei, Profeta, Sacerdote. Mas é na coletividade que vivemos o senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor nosso. Senhor de um coletivo. Senhor de um povo que Ele chamou para si e fez esse povo nação. Fez esse povo propriedade exclusiva dele. Aqui nós temos um apontar para a terceira parte do credo, quando vai falar da igreja. Então, nós vamos ter no senhorio, na expressão, eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, esta dimensão da coletividade, a dimensão de que Jesus Cristo é Senhor nosso, Senhor da coletividade. A minha fé, ela é expressa, é vivida, ela é relacional. A minha fé, ela vive no coletivo. Por isso Jesus é Senhor nosso. Senhor de toda a igreja. Senhor da humanidade. E toda língua confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Esta ideia de coletividade vai ser muito importante quando no credo afirmar-se eu creio na igreja. Então nós temos nessa primeira parte do credo a doutrina da salvação exposta. Como eu falei para vocês, 4 doutrinas aparecem nesta segunda parte do credo. Vimos a doutrina da salvação, quando nessa primeira frase, eu creio em seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, Filho unigênito, a gente viu essa parte aí da doutrina da salvação, mas nós temos então uma outra doutrina presente nesta segunda parte do credo, é a doutrina da encarnação. E aí o credo vai então, continua dizendo, e na segunda parte do credo nós temos a seguinte expressão: o qual, Jesus, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Nesta expressão, ele, Jesus, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, nos aponta para a doutrina da encarnação. São doutrinas que estão dentro de um corpo maior, refere-se à nossa relação com Deus e à ação de Deus sobre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos da salvação especificamente ali como Jesus Cristo, né, o Jesus Salvador, o Cristo ungido, mas aí nós temos agora, dentro dessa ideia de salvação, o Deus que se encarna, o Deus que se faz carne e habita em nosso meio na pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito. E esse Filho unigênito, quando afirmamos que nós cremos que ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, nós estamos afirmando a encarnação de Jesus. É a doutrina da encarnação de Jesus. Encarnação é a doutrina da revelação de Deus em Jesus Cristo. Ou melhor, Deus se fez humano. E o que isso implica? Qual a implicação que tem em eu afirmar que Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo, né, e foi concebido pela Virgem Maria? Qual a implicação para a nossa fé? Qual a implicação para o cristianismo afirmar esta humanidade de Jesus? Essa encarnação de Jesus? Há um significado. Historicamente, há o significado de que havia naquele momento em que o credo passa a surgir, século II, século III era cristã, toda uma dúvida se Jesus de fato existiu enquanto homem, se ele realmente foi carne e andou entre nós,
ou se apenas era um ser místico, né? Um ser que não tinha não era um ser de carne e osso, não havia encarnado verdadeiramente. Então, era necessário afirmar que Jesus Cristo era encarnado, era o verbo que se fez carne. Por isso João afirma logo no início do seu evangelho: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esta revelação da encarnação de Jesus Cristo, quando Mateus narra, Lucas narra a concepção de Maria, a visita do anjo Gabriel a Maria, e que vai nascer, que no seu ventre está, é filho de Deus. Toda a narrativa do evangelho aponta para afirmar esta encarnação de Jesus Cristo. Então era necessário, não só historicamente, mas é necessário que a igreja entendesse, e a igreja entenda, que a encarnação, o tornar-se homem, carne, era fundamental para que a salvação acontecesse. E por que isso? O pecado humano, aquilo que separa o homem de Deus, só poderia ser expiado, só poderia ser pago por um outro homem. Mas não um outro homem igual a nós, pecadores, mas um homem que fosse sem pecado. Então era preciso que um ser humano que sentisse as mesmas coisas que nós sentimos, tivesse as mesmas relações que nós tivemos, passasse pelas mesmas dores que nós, homens e mulheres, passamos. Era preciso que esse homem se apresentasse diante de Deus e dissesse: estou aqui para expiar, para pagar pelo pecado da humanidade. Da mesma forma que o pecado entrou por um homem, lembra lá de Romanos, quando Paulo diz, da mesma forma que o pecado entra por um homem, Adão, ele é redimido em Cristo Jesus. Era preciso então que um outro homem pudesse pagar aquela conta que nós, humanidade, deixamos para trás. E era necessário então que esse homem aparecesse. Não havendo uma possibilidade do homem, enquanto ser humano, na sua condição humana, apresentar a Deus sem pecado, foi preciso com que Deus intervisse na humanidade. Deus, então, agisse de forma a intervir na humanidade para restaurar essa humanidade. Promessa feita lá no Éden, quando o próprio Deus disse para a serpente que o fruto da mulher vai pisar em tua cabeça. Então nós vamos encontrar, desde a história, na narrativa da entrada do pecado, vamos encontrar Deus já apontando para essa intervenção para resgatar a humanidade. Era preciso que Deus intervisse para fazer com que um homem que não tivesse as mesmas máculas que nós, homens e mulheres, temos de pecado, apresentasse a Deus nós, mulheres e homens. Então, essa encarnação se fazia necessário. Era preciso que um ser humano, igual a nós, apresentasse a Deus se apresentasse a Deus para pagar pelos nossos erros. Então, quem podia fazer isso? Só um homem. Mas não um homem qualquer. Um homem que foi concebido por obra do Espírito Santo. E aí nós temos Deus assumindo a humanidade através de Jesus Cristo. Então, o que está em teu ventre, Maria, é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Então, nós encontramos em Jesus Nazaré o Deus que se faz carne. É a doutrina da dupla natureza de Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Enquanto homem, ele se apresenta a Deus para pagar pelos nossos pecados. Enquanto Deus, ele não tem pecado. Por isso pode apresentar o restante da humanidade. Essa ação intervencionista de Deus na humanidade, fazendo-se homem na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos a doutrina da encarnação, vamos entender por que Maria fazia necessário ser conceber do Espírito Santo e ser a Virgem Maria. Uma mulher que não havia sido tocada por homem,
para que o que dela nascesse fosse fruto do Espírito Santo. Deus que se apresenta para resgatar a humanidade que traiu ele, a humanidade que pecou, que afastou-se dele. Então, em Cristo Jesus, o Deus homem, Deus resgata esta humanidade. É a operação do Espírito Santo que assegurou que Jesus nascesse sem pecado, tornando-o apto para operar esse resgate da humanidade. É a dupla natureza de Jesus Cristo. Vero homo, vero Dio. Ele nasce da Virgem Maria. Essa declaração que nós chamamos de o milagre da encarnação. Milagre, pois ele é gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gestado no seio de Maria, ocorrendo então a sua encarnação. O milagre do nascimento virginal de Jesus é o sinal que aponta para a realidade da encarnação. Há muitos teólogos hoje em dia que questionam essa perspectiva do nascimento virginal de Jesus, há teólogos que apontam para outras perspectivas, mas a tradição cristã traz este elemento do nascimento virginal de Jesus, do milagre da encarnação, como parte de nossa fé. Quando nós confessamos, dizemos Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, nós estamos afirmando que nós cremos num Deus que se fez homem, que vem até o nosso meio pelo ventre de uma mulher, para resgatar a humanidade que traiu o próprio Deus. E aí a gente começa a entender a importância desta encarnação. Ele passa a viver como nós, sentir nossas dores, a perceber as mazelas humanas, a perceber, não olhar, mas vivenciar as mazelas humanas na pessoa de Jesus Cristo. A vivenciar a falta de amor, a vivenciar a violência, a vivenciar a traição, a corrupção. Jesus passa, o Deus se faz carne e habita em nosso meio, ele passa a vivenciar essas realidades. A doutrina da encarnação não só aponta para o Deus que, por amor, se encarna na figura de um homem, Jesus Cristo, e é o Deus homem que vem resgatar, pagar o preço que somente um homem sem pecado poderia pagar para resgatar a humanidade. Não só aponta para esta encarnação do Deus, do Verbo, que se faz carne, mas aponta para a necessidade de nós, enquanto povo de Deus, também encarnarmos as realidades existentes e presentes no nosso dia a dia. Encarnarmos a realidade é vivenciarmos e percebermos na nossa vivência toda a relação de desigualdade, de desumanidade, de pecado, de miséria, de exploração, de corrupção, de medo, de vergonha, tudo aquilo que é fruto do pecado dessa humanidade corrompida, caída, pecadora, que Jesus Cristo vivenciou quando encarnou, mas que em nenhum momento deixou de amar. Em nenhum momento deixou de lado e abandonou a sua missão. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Que faça-se a tua vontade, Pai. Então, em nenhum momento Jesus abandonou
a missão de encarnado, do Deus que se faz homem, que se faz carne, habita no nosso meio para resgatar a humanidade. Em nenhum momento Deus fez isso. Em nenhum momento Jesus abandonou, mesmo vendo de perto, vamos assim dizer, vivenciando na realidade essas mazelas humanas, ele não abandonou. A encarnação do Verbo fez com que o Verbo levasse até as últimas consequências, morte e morte de cruz por amor. Isso aponta que nós, enquanto igreja, não podemos perder de vista a dimensão da encarnação. Da igreja que se faz carne, que habita, que está presente, vivenciando a realidade sem abandonar, sem deixar de lado a nossa missão enquanto igreja, anunciar esse Cristo que se fez carne para resgatar a humanidade. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor. Doutrina da salvação. Esse Filho de Deus que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, se encarnou em nosso meio. Doutrina da salvação, doutrina da encarnação. Essa segunda parte do credo aponta para mais duas doutrinas, mas aí eu vou deixar para domingo que vem. Nós vamos olhar a doutrina da humilhação e a doutrina da exaltação dentro dessas duas partes, dentro dessa parte que é o creio em Jesus Cristo. Então, irmãs e irmãos, fechando a nossa escola dominical de hoje, esta é uma parte fundamental do credo, quando nós afirmamos a nossa fé em um Salvador. Afirmamos a nossa fé no Deus Filho, no Messias que exerce as três funções, rei, sacerdote e profeta. Quando nós afirmamos a nossa fé no Deus que se fez homem e nos chama como igreja também a nos encarnarmos e cumprirmos a nossa missão, levarmos até as últimas consequências o nosso chamado enquanto igreja. Não vamos perder de vista essa dimensão do credo. É muito mais do que afirmar em afirmar que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É muito mais do que afirmar, muito mais do que dizer, muito mais do que repetir. É declarar a fé, é viver a fé, é viver a fé até as últimas consequências. Deus abençoe. Domingo que vem voltamos a esse tema e vamos continuar discutindo o credo apostólico. Vamos louvar o Senhor? Na volta nós oramos. Eu trago alguns avisos para as irmãs e para os irmãos. Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão
grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, irmãs e irmãos. Nós vamos, nesse instante, orar, mas antes de nós encerrarmos com a oração, eu gostaria de trazer alguns avisos para as irmãs e para os irmãos. Hoje à noite, lembrando que nesse domingo nós teremos nosso culto de adoração, de louvor, nosso culto que é junto com os irmãos da IPU de Muritiba. Então hoje, 18 horas desse domingo, nós teremos nosso culto de louvor e adoração. Na semana, nós teremos nessa terça-feira o nosso estudo bíblico quinzenal. Nós começamos na outra semana o estudo baseado no livro dos Salmos. Então, próxima terça-feira, 7h30 da noite, pelo Google Meet, nós vamos estudar o Salmo 1, Salmo número 1. Será o estudo da próxima terça-feira, 7h30 da noite. Você é nosso convidado. Eu coloco
no grupo da igreja do WhatsApp eu coloco o link para a sala, mando para algumas pessoas que não estão no grupo da igreja, mas que eu tenho os contatos, eu mando esse link para algumas pessoas. Os irmãos da igreja podem enviar o link para outras pessoas que queiram participar. E se você nos assiste e não tem acesso a esses canais de comunicação da igreja, pode deixar aqui no chat, nos comentários desse vídeo, dizendo assim: pastor, me acrescenta no grupo, me coloque para assistir o estudo na próxima terça-feira. Coloca seu e-mail, que aí eu faço contato com o irmão, com a irmã, para mandar o link. E assim, terça-feira, às 7h30 da noite, nós estudarmos o Salmo 1. Essa semana, nós vamos ter, no final dessa semana, então no próximo sexta-feira, inicia-se a reunião ordinária do Presbitério do Salvador. Então, o Presbitério do Salvador terá a reunião desse ano, a nossa reunião plenária será virtual. Vai se usar o aplicativo Zoom. Então, a diretoria executiva, o conselho coordenador do presbitério, está providenciando, junto com os delegados, a participação de todos os delegados no aplicativo Zoom. Nós teremos na sexta-feira o culto de abertura do presbitério. Vai ser transmitido pelo YouTube. Eu vou também disponibilizar para os irmãos o link para a próxima sexta-feira à noite, o culto de abertura do presbitério do Salvador. Teremos então a reunião no sábado, manhã e tarde. E no domingo pela manhã, nós teremos uma celebração. Então, no próximo domingo, nós não vamos ter escola bíblica dominical aqui, nossa igreja, nesse canal do YouTube da IPU do Salvador. No próximo domingo, nós vamos participar do culto de encerramento do presbitério do Salvador. Então, vamos disponibilizar o link para os irmãos e juntos vamos participar desse culto. E no culto do próximo domingo pela manhã, haverá Santa Ceia. Então, esses são os avisos. E durante a semana, eu vou estar trazendo mais informações para as irmãs e para os irmãos. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos por essa escola bíblica dominical, te louvamos porque podemos nos debruçar diante de tua palavra, a partir do texto do Credo Apostólico. Podemos, ó Deus, perceber como é importante conhecermos a sã doutrina, conhecermos a Escritura Sagrada, conhecermos o que tu tens para nos ensinar, não só para fortalecer nossa fé, não só para dar testemunho a nós mesmos da nossa fé no Senhor, mas também para nos fortalecer, para que possamos partilhar a fé com outras pessoas. Muito obrigado pelo Deus Filho, muito obrigado pelo Senhor, pelo Salvador Jesus Cristo, que naquela cruz do Calvário morre por nós, dá a vida por nós, mas que também vai voltar para resgatar, voltar para implantar neste mundo um reino de paz e justiça, um reino de solidariedade. Eu te louvo, Deus, pelo teu evangelho, te louvo pela tua palavra, te louvo, Senhor, pela oportunidade que nos dá de aprendermos mais e mais do Senhor. Dá-nos uma semana de paz e de bênção e nos ajuda, Pai Santo, a cada dia mais compreendermos mais e mais do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo sejam com vocês e que hoje à noite, às 18 horas, possamos nos encontrar para a celebração dominical. Até mais.